meio-dia e 25. Você deve ter ficado sabendo do golpe bilionário que aplicaram nos velhinhos, nos idosos, aposentados do INSS. A Polícia Federal descobriu indícios de que associações descontaram mensalidades de beneficiários sem autorização dos idosos. De 2019 a 2024, essas entidades cobraram de aposentados e pensionistas mais de 6 bilhões de reais. Você não ouviu errado, não. 6 bi. Para explicar para a gente esse golpe, a gente conversa agora com o Raimundo Nonato. Ele é presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias, uma das primeiras a denunciar a fraude. E nós damos as boas-vindas aqui. Seja muito bem-vindo, Raimundo Nonato. Obrigado por ter aceitado o nosso convite ao vivo aqui, trazendo informações sobre esse caso. Bem-vindo. Olá, boa tarde, Viana. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. E, de fato, a Abradeb está aqui a esclarecer para toda a população brasileira, inclusive falar fatos novos para toda a população. Bom, a primeira pergunta que eu te faço, Raimundo, como que essas associações cometiam o crime? Qual era a dinâmica, qual era o intuito e como que essas vítimas eram lesadas? Olha só, nós precisamos informar a população brasileira que essas associações utilizaram-se muitas vezes de documentos falsos, que eles mesmos falsificavam, ou de documentos verdadeiros, mas falsificavam esses documentos e tinham acesso a informações dos aposentados e pensionistas, que isso está sendo investigado pela própria Polícia Federal, de onde vieram esses acessos. E com isso, eles faziam as próprias autorizações das pessoas, ou seja, os pensionistas aposentados, eles precisam preencher um termo de autorização, comunicar ao INSS que autoriza esse desconto. Acontece que a maioria dessas pessoas que estão sendo lesadas, eu falo de mais de 95%, é um dado da própria CGU, eles nunca informaram ao INSS ou autorizaram previamente esses descontos. Então, nós sabemos que haviam meios que eles utilizavam em que acabavam falsificando essas autorizações perante o INSS. Bom, e vocês que acompanharam esse caso de perto, né? Como que foi possível descobrir essa falcatrua, Raimundo? A Abradeb, no ano passado, começou a ver que havia algumas denúncias e começamos a observar que havia um número muito crescente de processos judiciais de uma forma volumosa e muitas denúncias chegando até nós sobre esses débitos. Com isso, a Abradeb começou a investigar mais a fundo essas denúncias. E nós conseguimos descobrir que já havia, em média, mais de 220 mil ações no país tramitando a respeito desses descontos ilegais. Com isso, a nossa investigação foi mais a fundo. Conseguimos entender essas metodologias que estavam sendo feitas e que já havia acontecido dentro do INSS uma própria auditoria interna e o INSS soube que estava vendo essas falcatruas, vamos dizer assim, essas fraudes, mas não tomou providência. Nós sabemos que a própria Polícia Federal estava investigando já há algum tempo, então nós percebemos o quê? O INSS estava sendo conivente com esse tipo de ação e nunca havia suspendido essas cobranças. Então, diante disso, em dezembro do ano passado, a Abradeb já protocolou uma ação na Justiça Federal que tramita atualmente na 4ª Vara Civil de Vitória, no Espírito Santo, e nós tivemos, a população não deve se assustar com isso, mas é dever da Abradeb informar, nós mostramos um montante que não é 6 bilhões. A Abradeb constatou que são 9 bilhões já lesados desse período, ou seja, 30% a mais, 50% a mais do que está sendo noticiado. Outro detalhe importante que a população precisa saber: a Polícia Federal indicou, ou está indiciando, investigando, entre 11 associações e sindicatos.
Na ação que nós promovemos em dezembro do ano passado, ou seja, mais de 4 meses antes dessa operação ser deflagrada e mostrado o que está acontecendo agora, nesses 4 meses atrás, nós fizemos essa petição junto ao Judiciário, já notificando sobre essas fraudes, só que não são 11. Nós denunciamos, além do INSS, 33 associações. Ou seja, a Polícia Federal está investigando 11. Há 4 meses atrás, nós já notificamos que tem mais 22 além dessas. Olha para vocês verem o montante da situação. Juntamos no processo mais de 3 mil provas. Agora, o que a população deve saber é que, quando nós comunicamos à Justiça, o magistrado de primeira instância, ele considerou que não é algo tão grave que estava acontecendo e não concedeu a liminar para que de imediato já suspendessem todos os contratos, como for anunciado que o INSS vai estar fazendo nesses próximos dias. Diz que já fez, mas isso é só a população que vai ter certeza quando vir os contra-cheques estão sendo mais descontados. Então, isso é muito relevante, a população saber que a nossa associação, a Abradeb, que foi a primeira, na verdade, a fazer essa denúncia no mundo judiciário. Porque é lá na Justiça que nós vamos ter os reparos que precisam ser resguardados para toda a população. E quero aproveitar, Viana, falar para todos os seus telespectadores, você que o Brasil inteiro vai estar vendo essa reportagem aqui agora, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Abradeb, ela não cobra anuidade, ela não cobra mensalidade, ela não cobra para você se associar. Então, eu convido a toda a população brasileira, todos os pensionistas, todos os previdenciários aqui que precisam de um suporte, que associe conosco. Você vai ter seus direitos garantidos, sem te cobrar para isso. Nosso sentido é de informar. Inclusive, a partir de hoje, agora à tarde, nós já colocaremos à disposição da população o canal Denúncia. Você vai entrar no canal lá da Abradeb, seja pelo Instagram, seja pelo nosso próprio site, e você terá um canal de denúncia. E você vai ter condições de acompanhar nos próprios plataformas que nós disponibilizamos tudo o que está acontecendo no mundo administrativo e judicial em relação a essas questões do INSS. Raimundo, rapidamente, só esclarece algo para a gente, principalmente para a audiência aqui do DF Alerta, os cuidados que os beneficiários devem tomar diante desse caso. A gente sabe que criminosos são presos e outros vêm. E agora, qual o cuidado dos aposentados, dos beneficiários em relação a isso? E os aposentados e pensionistas podem reaver esses valores perdidos? E como? Muito bem. A primeira coisa a ser observada pelo próprio beneficiário é ele atentar-se no seu extrato de pagamento, que ele obtém isso pela própria INSS, é verificar se não está sendo mais cobrado. Essa é a primeira coisa que eu vou observar. Se está sendo cobrado, na mesma plataforma do INSS, você consegue entrar lá no extrato de pagamento e tem um link para você cancelar qualquer desconto relacionado à associação, ao sindicato, que você não autorizou. Okay? Se você nunca autorizou aquilo ali, nunca entraram em contato com você, que na verdade o associado ele entra em contato com aquela associação e ele assina um termo. Se a pessoa nunca fez isso, então ela tem que fazer o quê? Peça o cancelamento. O INSS fala do 135, tem o 0800, mas a gente sabe das complicações. O aplicativo vai ser a coisa mais prática. Os golpistas, de um modo geral, eles estão sempre à frente da população. Mas saiba-se que você tem condições de verificar aquilo ali. Se você nunca fez uma assinatura, se você nunca procurou uma associação, então você sabe que não é dever deles procurar você para você fazer se cadastrar. Diga-se de passagem que muitos pensionistas achavam que era obrigatória essas cobranças. Entende? Então, muitos achavam que era obrigatório, e vale esclarecer, não é obrigatório. É você que decide se quer ser ou não associado em alguma das associações ou sindicatos. Vale ressaltar a última coisa que você perguntou, Viana, a respeito desses valores. O INSS disse que vai devolver esses valores. Entenda bem uma coisa, o melhor meio de garantir a defesa dos consumidores é o que nós já fizemos, é por meio da justiça. Porque há uma lesão ao direito do consumidor. E se ele tem que ser devolvido, ele tem que ser devolvido no mínimo. E tudo isso ainda cabe em indenizações que estão sendo cobradas no meio judicial, que é o meio legal que nós estamos oferindo. Raimundo, para que as pessoas tirem mais dúvidas com você, com a associação, com a equipe, você falou sobre um canal aí de denúncias. Qual é esse canal?
Sim, nós temos o nosso Instagram, @Abradeb, que aparece esse nome aí atrás para vocês. @Abradeb, nosso Instagram, e tem um site abradeb.com.br. Então ali nós temos, inclusive, Viana, várias cartilhas, soltamos uma mais recente ainda explicando sobre esse golpe, como as pessoas podem fazer os seus cancelamentos. E informar a todos os brasileiros que nos ouvem neste momento que a Abradeb está trabalhando judicialmente em muitos outros crimes que até o momento não estão sendo falados, mas nós já estamos sabendo e já estamos acionando o poder público através do judiciário para que esses crimes sejam afastados da vida do consumidor. Estamos trabalhando afinco para isso. E vale ressaltar, a Abradeb não cobra anuidade, não cobra mensalidade, não cobra para você associar-se, porque nós estamos aqui para trabalhar para o consumidor brasileiro. Obrigado, Raimundo Nonato, ao vivo aqui no DF Alerta, trazendo todos os esclarecimentos, tirando todas as dúvidas. O nosso abraço a toda a equipe Abradeb. Obrigado pelas informações, Raimundo Nonato. Valeu, até a próxima, tá aí. Todas as informações dadas para você que acompanha o DF Alerta, o Raimundo Nonato, abrindo o canal também de denúncias. Obrigado, Raimundo, e toda a equipe pelas informações. Agora, 12h36.